como vocês estão? Como passaram o final de semana? Hoje é segunda-feira, dia 20 de setembro de 2021, e nós temos aula de português e história. Língua portuguesa, hoje nós vamos falar sobre o gênero textual reportagem. Você vai abrir o seu livro aí na página 91, ok? Vamos acompanhar a leitura junto com a Pro. Navegar na leitura. Agora vamos ler as informações dessa página publicada em uma revista de divulgação científica para crianças. Ela traz a ficha técnica de um animal também ameaçado de extinção. Só de observar a imagem, você saberia dizer sobre qual animal o texto vai tratar? Só de olhar aí a capa da revista, sobre qual animal esse texto vai tratar. Leia as informações da página com bastante atenção. Galeria. Bichos ameaçados. Procura-se. Nome popular. Chorozinho de papo preto. Tem aí o nome científico dele, o tamanho dele, o peso, o local onde ele é encontrado, o habitat dele, que é o local onde ele mora, e o motivo da busca, que é pelo fato dele ser um animal que está em extinção. Extinção é quando o animal já foi tão caçado, tão procurado pelos seres humanos, que ele só está tendo em poucas quantidades. São raros os passarinhos que vão existir dessa espécie, assim como acontecem com vários outros tipos de animais. Aí nós vamos para a atividade. Primeira questão. A revista Ciência Hoje das Crianças, durante algum tempo, publicou uma seção chamada Galeria Bichos Ameaçados. A revista dedicou uma seção só para isso, por considerar um assunto muito importante. Os bichos ameaçados são animais em extinção ou são animais fugidos do zoológico? Pela capa ali já dá para você saber, a Pro também falou. São animais que estão em extinção ou são animais fugidos do zoológico? Segunda questão. Que expressão, destacada na página da revista, indica que há dificuldade de encontrar esses animais na natureza? Qual é a expressão aí que indica que é difícil encontrar esses animais na natureza? Foi o que a Pro acabou de falar aí, ó, extinção, ou seja, aí, ameaçados, eles são bichos ameaçados. Terceira questão. Na ficha técnica, apresentam informações resumidas sobre algo. Uma ficha da página anterior, o que será informado está em destaque. E o restante da informação, na sequência. Veja o exemplo. Nome popular aparece em destaque. Aí vem o nome dele, que é o Chorozinho de Papo Preto. Letra A. Pinte na ficha da página anterior o nome que os cientistas usam para esse animal. Qual é o nome científico desse animal? Você vai pintar lá na ficha, lá na capa, nessa capa aqui. Identifique o título que corresponde a cada informação a seguir e copie no espaço abaixo. De acordo com essas informações aqui, deixa eu circular para você, você vai preencher esse quadro. Esses quadrinhos, tá bom? Vamos lá. Os estados brasileiros nos quais esse animal está presente. Quais são os estados que esse animal está presente? Você vai escrever aqui nesse quadrinho. Quanto ele mede? Você vai olhar aqui, ó, o tamanho dele e vai escrever aqui nesse segundo quadrinho. E quanto ele pesa? Tem aqui também o peso dele. Você coloca nesse quadro. Na ficha, há um item que não costuma aparecer em outras fichas técnicas de animais. Foi uma maneira bem humorada da revista indicar o motivo da procura dessa ave. Pinte esse item. Normalmente, numa ficha de um animal, não vai aparecer isso daqui, ó, o motivo da busca. Não vai aparecer o motivo da busca. Por que eles colocaram isso daí? Justamente para alertar que eles estão falando sobre esse animal, mas eles também estão procurando esse animal, pelo fato desse animal estar em extinção. Em seguida, a gente passa lá para outra página. Quarta questão. Além da imagem da ficha técnica da ave, a página da revista apresenta outras informações.
Elas estão representadas em um esquema de quadros ilustrados e fios indicativos que apontam para itens que influenciaram para a extinção desse animal, ou seja, coisas que ajudaram a esse animal a entrar em extinção. Pinte com as cores da legenda o que você considera que esses elementos indicam. Vamos lá, são essas 3 imagens aqui, ó. Você vai pintar de amarelo. Qual dessas 3 imagens aí indica criação de gado? Você vai pintar de vermelho. Qual dessas 3 imagens indica o corte de árvore no local, ou seja, o desmatamento? E de verde, qual dessas 3 imagens representa o cultivo de cana de açúcar? Ok? Quinta questão. Quando a mata nativa é substituída por criação de gado ou grandes plantações, os animais perdem seu espaço natural, que é um lugar mais apropriado para viverem. Por que cortar árvores, desmatando a floresta, poderia prejudicar a vida do chorozinho de papo preto? Por que vocês acham que cortar as árvores, desmatar as florestas, prejudica a vida desse passarinho? E última questão. Em sua opinião, por que a ave tem esse nome popular? Por que vocês acham que esse passarinho tem esse nome? E aí? Você vai escrever aí na letra B, tá bom? Essa atividade de português fica da página 91 até a página 93. Em seguida, lá em História, nós vamos falar sobre o preconceito passado por gerações. Você vai abrir o seu livro na página 49. Preconceito. Preconceito é julgar pessoas ou situações sem ter conhecimento a respeito delas. Um exemplo de preconceito é quando nós julgamos pessoas diferentes de nós, como os imigrantes, antes de as conhecermos. Todos os seres humanos são diferentes entre si, mas todos temos as mesmas necessidades: amor, respeito, carinho, compreensão, confiança, solidariedade, cuidado e compaixão. São essas necessidades comuns que permitem nos entendermos com qualquer outro ser humano. Converse com um colega, com um professor, ou seja, converse com alguém na sua casa. Você já conviveu ou convive com pessoas diferentes de você? Isso é óbvio, né? Todos nós convivemos com pessoas diferentes de nós. Ninguém é igual a ninguém. Você já viajou para outro país ou para outras regiões do Brasil e se sentiu diferente lá nesse lugar? E aí, vocês já viajaram para outro lugar onde vocês se sentiram diferentes? Você já manifestou ou sofreu algum tipo de preconceito? Vocês já foram discriminados ou pela cor da sua pele, ou pela cor do seu cabelo, ou por ser alto, baixo, por ser gordo, magro? E aí? Como você se sentiria se sofresse um preconceito de alguém? E aí, respondam a essas questões. Em seguida, a gente passa para a página 50. Essa questão da página 49, vocês podem estar respondendo no caderno, se não couber aí no livro, tá bom? Página 50. Página 50 é a atividade de revisão de todo o capítulo. Então, você vai voltar o capítulo todo relendo para conseguir responder essa atividade, tá bom? Primeira questão. O relacionamento entre os indígenas e os primeiros portugueses que chegaram ao Brasil era de igualdade ou de desigualdade? Quando os portugueses chegaram ao Brasil, que eles começaram a usar da mão de obra barata dos indígenas, a escravizar os indígenas, a explorar o trabalho deles, isso é igualdade ou desigualdade? E você vai explicar o porquê. O que era que os portugueses faziam com os indígenas que tornava isso desigual? E aí? Segunda questão. Qual é o nome da primeira mercadoria trocada pelos indígenas que interessava aos portugueses no Brasil? Você vai desembaralhar essas letras aí e descobrir, tá bom? Terceira questão. No passado, como era chamado o local onde os escravizados fugidos se abrigavam? Lembra que a Pro falou que existia lá uma vila no meio da mata, que ela tinha um nome, essa vila, para onde os escravos conseguiam fugir? Aí os escravos que chegavam lá recebiam o nome de quilombolas. Então, como era chamado esse local que eles iam?
Você vai escrever aí na terceira questão. Quarta questão. Qual é o nome de um trabalho muito antigo realizado no campo e que hoje permanece quase inalterado em algumas regiões? Qual é o nome do trabalho que era feito no campo e que ainda hoje existe? Principalmente aqui na nossa região tem muito. E aí? Quinta questão. Pinte os motivos que levaram as pessoas a migrar, ou seja, a mudar para outros países ou regiões. Mudanças climáticas? Vocês acham que sim? É a questão da seca, de não chover na região. Trabalho, a busca por trabalho. Melhoria de vida, a busca por ter uma vida melhor. E guerras, as pessoas tentando fugir de guerras. E aí? Sexta e última questão. Imagine que você precisa emigrar para outro país. Você precisa mudar de país. Para onde vocês iriam? O que você levaria de mais precioso com você? De quem ou de que você sentiria falta? Em uma folha à parte, você vai fazer um desenho representando essa situação, tá bom? Essa atividade de história fica na página 49 e página 50. Então, a atividade de português no livro, da página 91 a 93, e a atividade de história da página 49 e 50. Respondam, tirem uma foto bem nítida e enviem lá no meu privado que eu estou aguardando as atividades até às 19h30, tá bom, meus amores? Um beijo bem grande, um abraço bem apertado da Pro e até amanhã. Tchau, tchau!